Olá, meu nome é Carla, eu sou professora, psicopedagoga, terapeuta de recursos especiais em pedagogia Waldorf. Hoje eu estou aqui para falar um pouquinho sobre histórias. Por conta desse isolamento social e das crianças estarem longe de suas casas e de suas bibliotecas na escola, algumas mães me contactaram perguntando o que eu posso oferecer de livro, o que eu posso dar para minha criança ler, né? Isso é uma preocupação muito pertinente das mães, o que oferecer em cada fase. Isso é uma preocupação muito bonita da antroposofia, da pedagogia Waldorf, que a criança tem a sua antropologia, né, tem o seu desenvolvimento, e cabe ao professor, cabe aos educadores oferecerem livros, histórias, enredos, de acordo com a sua fase do desenvolvimento. Eu vou começar falando sobre o jardim. A criança de jardim que tem lá os seus 4 aninhos. Ali com 4 aninhos, o poder de concentração da criança não é muito grande, então, tanto no jardim quanto em casa, os educadores devem oferecer histórias curtas, são chamados contos rítmicos. São contos curtinhos, que em geral tem alguma parte que se repete, a criança, pela leitura constante desses livros, né, dessas histórias, a criança acaba por decorar essas historinhas, e é muito interessante isso também para uma melhora da linguagem dela. Isso vai ser proveitoso lá quando ela chegar no 1º ano. Então, esses contos rítmicos, tem esses livrinhos aqui, Conte Outra Vez, volume 1, volume 2, né? Tem esse outro daqui, da Karen Stars, Um Coração Contente. Tem várias historinhas aqui. A árvore de histórias, ele tem diversos contos, inclusive alguns que são rítmicos e outros que são contos de fadas bem curtinhos, que é para criança menorzinha mesmo, do jardim. Depois dessa fase, desses contos mais curtinhos, mesmo no jardim, a criança começa a escutar os contos de Grimm. E sobre eles eu vou falar ali no 1º ano. Bom, a criança que ingressou esse ano no 1º ano teve praticamente 1 mês de aula, né? E ainda não teve tempo de ser alfabetizada, não é verdade? Então, os pais vão precisar contar ainda essas histórias, porque elas ainda não têm habilidade da leitura, né? Os contos que são mais recomendados para as crianças de 1º ano e também de finzinho de jardim são os contos de Grimm. Os contos de Grimm, eles sofreram, principalmente pela Disney ou por outras editoras, alterações. Essa versão aqui que estou mostrando, ela é uma versão bem pura, né? Bem de acordo com a pesquisa que, de fato, os irmãos Grimm fizeram pela Europa, na busca dos contos mais fiéis, né? Da tradição mais fiel. Para o 1º ano, também tem uma opção que é da criança manusear livros que não tenham escrita, né? E ela se divertir com eles. Um que eu tenho aqui em casa é esse daqui, O Artesão, de Walter Lara, editora Abacate, né? Tem um lindo também que se chama A Pequena Marionete. Ela é de Gabriela Vincent, editora 34. É linda a história. Bom, lá no 2º ano, a criança passa por uma fase de polaridades, de disputa entre bem e mal. Rubem Alves, ele tem uma coleção bem interessante para pequenos e grandes, chama essa coleção. Essa daqui a gente precisa garimpar em sebo. O Flautista Mágico, O Escorpião e a Rã, que trazem histórias bem interessantes. Tem um livro que é maravilhoso, esse a gente não põe na mão da criança, esse daqui os pais que escolhem uma a uma, Histórias Curativas para Comportamentos Desafiadores. Esse é um livro que a gente pode usar desde o jardim, porque aqui tem a identificação de cada idade, então a gente pode usar desde o jardim até a criança passar pelo Rubicão, que isso vai acontecer lá pelo 3º, máximo 4º ano. Em geral, ela se desinteressa
por essas histórias, mas elas são histórias maravilhosas, curativas até para os adultos, né? Aqui o livro explica como usar. Esse daqui já não é um livro para a gente dar na mão da criança, esse daqui é um livro para os pais lerem mesmo. Para a gente dar na mão da criança, tem uma coleção magnífica, né? Que é da Luciana Betti. Então, de livro deve estar lá pelo livro 14, a Luciana Betti, né? Esse daqui, ele tem uma vantagem que é o seguinte: em geral, né, ali na escola Waldorf, a gente alfabetiza no primeiro ano com a letra maiúscula. E possivelmente a sua criança, a professora ainda não teve tempo de entrar com todas as letras minúsculas. E esse livro, além das histórias serem maravilhosas, as ilustrações são magníficas da coleção inteira, e ele é todo escrito em letra maiúscula, né? O que a gente precisa cuidar? Tem alguns livros dessa coleção que eles são bem recheados de texto. E aí, cada família precisa dar uma espiadinha no quanto que a sua família, o quanto que a sua criança dá conta de ler. Porque às vezes é muito texto. Então, uma ideia é por exemplo, o adulto lê um parágrafo e a criança lê outro, para não cansar ela muito. Ou, se ela dá conta já de ler tanto assim, esse volume maior, né, fica à vontade para ler. E também dá uma garimpada em cada edição, né? Em cada livro. Porque tem livros que têm mais texto e livros que têm menos texto. Então, e são histórias lindas, né? E extremamente imaginativas. A Luciana Betti faz um trabalho magnífico. Assim. E eu sou super fã, deu para perceber, né? A criança de terceiro ano. A criança de terceiro ano passa por uma fase muito interessante chamada Rubicão. Os pais que quiserem se informar mais sobre isso, tem um livro da Livraria Antroposófica, chama A Criança aos 9 anos. É bem interessante, explica bem essa fase, né? Mas para a criança ler, tem um livro que é da Luísa Lameirão, que muitas professoras, inclusive, adotam esse como literatura, né? Que é um livro bem bonito, tem aquarelas lindas também, né? Muitas professoras optam por dar esse livro aqui como primeira leitura para as crianças. Eu escolhi dar esse livro aqui, ó, para minha turminha. É um livro lindo. Opa, tá caindo aqui. É um livro lindo que foi uma professora lá da escola, Isabela Vilela, que escreveu e pintou todas as aquarelas. É muito bonito. Ela fala sobre um dilema moral que o menino Luiz passa e conta aqui no livro, e isso tem muito a ver com o Rubicão, né? Com essa fase que a criança está passando. Outro livro que também fala bastante que tem bem essa ideia, né, dessa passagem do tempo, das coisas que ficam, é A Colcha de Retalhos, né? Esse daqui é um livrinho bem interessante também, da Ruth Rocha, um menino que aprendeu a ver. Tem várias edições, e ele conta um pouquinho sobre o que aconteceu com esse menino quando ele aprendeu a ler, né? Qual foi a mudança que ele viu no mundo. Eu posso dizer que esse é um livro de terceiro, comecinho de terceiro, mas também de segundo, tá? Às vezes isso acontece. Não é que um livro ele é estanque para um ano, né? Às vezes ele pode servir para 2 anos e pode servir para um ano para uma criança e para o ano seguinte ou anterior de outra criança. Depende um pouquinho do quanto que a criança, em que nível de desenvolvimento que ela está, né? A gente não consegue cercear tanto assim o desenvolvimento infantil, né? Esses 2 livros são especialmente lindos, e eles, como no terceiro ano, dos temas é o trabalho. Esses livros aqui, eles são preciosos para terceiro ano. Catador de Pensamentos, da Brinkbook, e um que chega bem num estilo parecido também da Brinkbook, O Limpador de Placas. Esse aqui também é um livro bem interessante para terceiro ano. Esse aqui eu adotei com a minha turminha também, Quase de Verdade, da Clarice Lispector, um livro bem alegre, né? Fala desse cachorrinho. E para criança que é muito leitora, até para final do segundo ano dá. Tem esse livro aqui que é bem imaginativo. As crianças no terceiro ano elas vão percebendo assim a realidade de uma forma sem véus, a gente diz, né?
bem mais real mesmo do que antes, e vai perdendo muito da sua fantasia. Então a gente pega esse finzinho de fantasia aí e soprinha um livrinho que traz bastante fantasia ainda para criança de terceiro. Uma criança de quarto ano, ela tem uma fase que ela gosta muito de aventura, muito de confronto. Tem a saga de Siegfried, que é um livro de mitologia nórdica que as crianças, que é curto, que é possível dar para a criança ler, né? E tem outros livros também que trazem histórias de aventura, né? Esse daqui fez muito sucesso aqui em casa, né? Esse livro Buffs é muito lindo, né? Esse outro aqui, ó, a Máquina Fantabuástica também, muito, muito lindo. Tem os clássicos, né? Cachorrinho Samba e toda a coleção dele, né? Tem vários cachorrinhos samba. As crianças costumam gostar bastante nessa fase. Tem esse outro aqui. Bom, essas coleções que talvez quem tenha mais ou menos a mesma idade que eu deve até ter lido na escola, né? Então tem esse Ilha Perdida aqui. Esse eu dei para minha turminha também, eles gostaram. Da editora Fundamento, editora Ática, né? Esse daqui da Ana Maria Machado, Mistério da Ilha. Todos esses, né, livros de mistério, eles costumam gostar bastante no quarto ano, porque eles têm esse conflito interno. Esses livros aqui da Kate de Camilo, eles já são bem mais bojudos, né? O Desperrou e a Extraordinária Jornada de Edward Tulane. Porque eles têm muito texto, né? Mas uma criança de 4 anos já dá conta de ler. Esse daqui, ele mexe bastante com essa questão da criança prestar atenção na história, porque ele abre um capítulo e não fecha, não termina aquele capítulo, e aí ele entra em outro, em outro, em outro, e então a criança tem que ir fazendo todas essas conexões, é bem interessante. Esse daqui, ele até fala um pouco de Rubicão, e é bom que a criança já tenha passado por ele para ler, mas no quarto ano, em geral, isso já aconteceu, então é uma história bem sensível, né, que eu pretendo dar para os meus alunos também. A criança de quinto ano, né? A criança de quinto ano, uma criança que ela já alcança uma harmonia, uma certa maturidade, ela não é mais aquela criancinha, né? Novinha. Um livro bem imaginativo e bem, bem lindo é A Bolsa Amarela, né? Que vai trabalhar bastante essa fantasia da criança. Ainda é importante a gente sempre trabalhar com a fantasia, mesmo que a criança espontaneamente talvez já tenha se despedido disso lá no Rubicão, mas é importante a gente continuar puxando isso dela para que ela não abandone isso nunca, né? A criatividade é muito importante, ela é ancorada na fantasia, né? E tem também esses livrinhos de coleção que são mais populares, então que a criança vai ver lá na escola as regiões do Brasil, né? Então esse aqui fala da Amazônia, também vai ver mitologia grega, mitologia indiana, né? Indígena no quarto, indiana no quinto. Então vai ter aqui, ó, também, né? Bom, muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Agradeço sua paciência. Espero que eu tenha dito informações úteis para você. Se você quiser assistir mais vídeos como esses, você pode buscar lá no meu canal. Se chama Falando de Criança. Estou fazendo uma playlist sobre desenvolvimento infantil, desde os 0 anos até o ensino fundamental. A gente se vê por lá. Um abraço. Tchau, tchau.